pessoal, meu nome é Kátia, eu sou professora de matemática da escola EE São Paulo e eu estou aqui de casa gravando mais uma videoaula para os meus alunos queridos da segunda série do ensino médio. E o que vamos estudar hoje é probabilidade. A habilidade que vamos desenvolver é saber resolver problemas que envolvam os cálculos de probabilidades de eventos simples repetidos, como os que conduzem ao binômio de Newton. Então, pessoal, vamos ver esse exemplo. Em uma classe tem 10 alunas loiras, 20 alunas morenas, 8 alunos loiros e 12 alunos morenos. Em certo dia, 49 alunos assistem à aula. Calcule a probabilidade de que o aluno que falta seja A, uma mulher. Então, primeira coisa, eu vou descobrir a quantidade de alunos que eu tenho nessa classe. Então, eu vou somar os valores que eu tenho de alunos, tá? Então, aqui eu vou ter 10 mais 20 mais 8 mais 12, que vai dar um total de 50 alunos. Então, 50 alunos são todos os casos possíveis que eu tenho, ou o meu espaço amostral. Só que ele quer mulher. Então, quantas mulheres eu tenho? Eu tenho 10 loiras e 20 morenas. Então, ao todo, eu tenho 30 mulheres. Esses são meus casos favoráveis, ou o meu evento, tá? Que é aquilo que ele me pede. Então, eu vou ter 30, que são os favoráveis, sobre 50, que são os possíveis. Aqui a gente corta o zero, então vai dar 3 sobre 5. Eu vou dividir, né, 30 dividido por 50, se eu for querer achar em porcentagem, vou achar 0,6 e vou multiplicar por 100, que vai dar 60%. Se a opção for deixar em fração, eu tenho que simplificar até não dar mais. Então, aqui eu cortei o zero e deu 3 sobre 5. Lembrando que eu parei aqui, por quê? O 3 eu só tenho na tabuada do 3 e o 5 só na tabuada do 5. Então, eu não tenho os dois na mesma tabuada, então não tem como eu simplificar. Agora, o que a gente vai fazer? Nesse caso, ele quer que os homens sejam morenos, tá? Então, quantos homens morenos nós temos aqui? Então, eu tenho um total de 50 alunos e morenos, né? Homens morenos, só 12. Então, eu vou ter 12, que são os favoráveis, que é o que ele me pede, sobre 50, que são os meus possíveis, favoráveis sobre possíveis. Então, 12 sobre 50. Nesse caso, se for para achar a porcentagem, eu vou dividir 12 por 50, que vai dar 0,24, multiplicado por 100, que vai dar 24%. Ou, se a opção for deixar em fração, eu vou ter que simplificar. Então, 12 e 50 eu tenho na tabuada do 2. 12 dividido por 2 vai dar 6, 50 dividido por 2 vai dar 25. Agora, eu não tenho os 6 e os 25 na mesma tabuada, porque o 6 eu tenho na tabuada do 2, na tabuada do 3 e na tabuada do 6. E o 25 eu tenho na tabuada do 5 ou do próprio 25, né? Então, não tenho ele na mesma tabuada, então não dá para simplificar. Então, se fosse deixar em fração, a fração seria 6 sobre 25, beleza? E é isso, gente. Agora, vamos para o próximo exemplo. Qual a probabilidade de que em uma família com 3 filhos, nenhum deles seja homem? Então, vamos lá. Nenhum deles seja homem. Então, nesse caso, eu tenho quantos filhos? 3, né? Ele quer que seja homem. Quando a gente fala em homem, as possibilidades ou vai ser homem ou vai ser mulher, não é isso? Homem ou mulher. Quantas possibilidades eu tenho? 2. Então, aqui a gente, para pensar no nosso espaço amostral, a gente vai pensar que eu tenho um homem, pode ser homem ou pode ser mulher. E como eu vou ter 3 filhos, eu vou ter o quê? 2 opções aqui de ser homem ou mulher. E como eu quero 3 filhos, 2 elevado a 3. Então,
para eu pensar no meu espaço amostral, eu vou ter 8 possibilidades, certo? Vou pensar em todo mundo que eu tenho. Então, homem ou mulher, 2. Quantos eu vou ter? 3. Se fosse 4, 2 elevado a 4. Se fosse 2, 2 elevado a 2. Esse 2 representa o sexo masculino e feminino. E esse 3 é a quantidade de filhos que eu vou ter, tá bom? Então, aqui eu posso ter mulher, 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 homem, mulher, homem, mulher, homem, mulher, 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 homem, homem. Então, aqui são todas as possibilidades que eu vou ter. Tenho 8 possibilidades disso acontecer, né? Porque quando a gente engravida, pode ser menino ou menina, né? E aí, o que ele fala? Que nenhum deles seja homem. Então, esse é o evento, é o que ele me pede, nenhum ser homem. Então, para nenhum ser homem, vocês concordam que tem que ser tudo mulher? Para ser tudo mulher, eu tenho apenas uma possibilidade. Então, o meu evento aqui vai ser 1. E o meu espaço amostral, 8. Ou, meus casos possíveis, 8. Favoráveis, 1. Tá? Então, vamos lá. Então, eu só vou ter um caso favorável, porque ele não quer nenhum filho homem, então eu vou ter 1 sobre 8. 1 sobre 8 seria, se fosse para deixar em fração, seria a fração que representa, tá? A minha probabilidade. Se for para deixar em decimal, eu divido 1 sobre 8, que vai dar 0, 125. Isso multiplicado por 100 vai dar 12,5%. Então, de não ter nenhum homem, ela tem 12,5% de chances, tá bom? O exercício pergunta, tem que ser 2 homens. 2 homens. Então, aí a gente já vê, ó, onde tem os 2 homens. Aqui, aqui e aqui. Então 3 sobre 8, tá bom? Então, eu tenho que sempre analisar o comando do exercício, o que o exercício pede para mim sobre o evento, tá bom? Aquilo que ele pede é o meu evento. É o meu evento ou são meus casos favoráveis, tá bom? Então, vamos lá. Uma caixa contém 20 bolas de acrílico, todas de mesmo tamanho e massa, das quais 12 são azuis. Retirando-se uma bola qualquer desta caixa, qual é a probabilidade dela ser azul e qual é a probabilidade dela não ser? Então, nós temos numa caixa 20 bolas de acrílico, todas do mesmo tamanho, das quais 12 são azuis. Então, eu tenho 12 opções de tirar uma bola azul. O que falta para 20, né, é a probabilidade dela não ser. Então, aqui, o que a gente vai precisar? Pensar nas bolas de ser azul. Então, 12 para 20, porque 20 são todas as bolas que eu tenho. Então, 12 dividido por 20 é 0,6, multiplicado por 100, 60%. Então, eu tenho 60% de chance de eu retirar uma bola azul. E dela não ser azul. Dela não ser azul, né, de 12 para 20, faltam 8. Né? Então, eu tenho 8 bolas de outras cores. E aí, 8 para 20, que é tudo que eu tenho, 20 é tudo que eu tenho. Então, 8 dividido por 20 é 0,4, 0,4 vezes 100, 40%. Nesse exercício, ele traz assim, qual a probabilidade de se obter um número divisível por 2 na escolha ao acaso de uma das permutações dos algarismos 1, 2, 3, 4, 5.
pessoal, permutação. Então, é a troca desses números. Se é a permutação de 5 números, eu vou ter permutação de 5. Então, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, eu tenho 120 casos possíveis, eventos possíveis, né? Ou o meu espaço amostral é 120 casos, tá? Lembrando que os possíveis representa o meu espaço amostral, que é tudo que eu tenho. Beleza. Só que o que ele quer? Ele quer tudo, né? Então, o que é o evento? O que é o que ele quer, né? O que é o favorável? É números divisíveis por 2. Para um número ser divisível por 2, ele precisa terminar com um número par, tá? Então, precisa terminar com um número par. Nas opções dos números que ele trouxe para mim, quem é par? O 2 ou o 4, tá? Então, na última casinha tem que estar o número 2 ou o número 4. Então, qual o raciocínio eu tenho? Eu tenho duas formas de pensar. Então, primeiro, eu vou pensar que eu vou tirar um número par e vão me sobrar 4 números para eu permutar. Então, permutação de 4 números, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 24. Mas eu tenho que lembrar que eu tenho 2 números pares. Então, isso aqui acontece 2 vezes, tá? Então, 24 vezes 2, que é 48. É uma maneira de se pensar. Ou, eu tenho 5 casinhas. Nessa casinha aqui, só vai poder ocupar o número 2 ou o número 4. Então, eu vou ter 2 possibilidades nessa casinha. 2 possibilidades. Uma vai ficar. Uma ficando, para a próxima casinha sobra 4, depois 3, depois 2, depois 1. Multiplico todo mundo, 48. Então, eu posso pensar dessa forma, onde eu tiro um número par e faço a permutação do resto. E aí eu vejo, são 2 números pares, multiplico por 2, tá? Ou se tivesse mais um número aqui, o número 6. O número 6 também é par, então ele também seria uma das opções, tá? Então, é isso que eu penso, tá? Eu tiro um número que é par, conto o resto, faço a permutação dele e depois multiplico pela quantidade de números pares que apareceram. Aí, pra gente formar, são os favoráveis sobre os possíveis. Quem são os meus favoráveis? 48. Quem são os meus possíveis? 120. Então, 48 sobre 120, vou dividir, vai dar 0,4, que representa 40%. Beleza? Então, vocês viram que aqui eu usei a probabilidade, mas eu usei o nosso raciocínio de permutação, tá? Do princípio multiplicativo. Então, o que a gente aprendeu anteriormente, tá? Vamos lá. Um outro exemplo é: qual a probabilidade de um apostador ganhar o prêmio máximo da Mega Sena fazendo uma aposta mínima, ou seja, apostar exatamente os 6 números sorteados, tá? Então, ele só vai fazer a aposta mínima, os 6 números sorteados. Então, primeiro, eu preciso entender lá da Mega Sena, né? Então, a probabilidade é calculada pela razão entre os casos favoráveis e os casos possíveis. Nessa situação, temos apenas um caso favorável, ou seja, apostar exatamente os 6 números sorteados. Mas lá, quando eu escolho, eu só tenho, né, de tudo que eu tenho, são só 6 números? Não, são 60 números. Então, eu tenho 60 números, entre 60 números, eu só vou escolher 6, tá? Então, 60 números é tudo que eu tenho, né? Então, já o número de casos possíveis é calculado levando em consideração o que serão sorteados ao acaso, os 6 números, não importando a ordem de um número total de 60 números. Então, olha aqui eu tenho que pensar nos casos possíveis, então nas possíveis combinações desses 60 números que eu vou sortear. Então, aqui, além de tudo, eu preciso ainda
pensar na formulazinha da combinação. Olha, não importando a ordem desses números, né? Então, por exemplo, porque eles vão tirando os numerozinhos lá ao acaso. Então, pode primeiro sair o número 6, depois sair o número 50, sei lá, os números que vão sair da sorte, né? Mas se sair primeiro 50 e eu marquei o 50 lá, não importou a ordem que eu escolhi ele, né? É um número que eu escolhi, tá? Então, aqui, para fazer esse cálculo, usaremos a fórmula de combinação. Então, lembrando que a nossa formulazinha de combinação é NP, onde N é tudo que eu tenho e P de quanto eu vou pegar. Nesse caso, tudo que a gente tem são 60 números e o que eu preciso é acertar 6, né? Então, 60 de 6. Então, 60 fatorial, 6 fatorial, 60 menos 6. Então, aqui a gente não pode esquecer que eu vou fazer 60 menos 6, que vai dar 54. Eu vou fazer o fatorial do 60 até chegar no número maior que está embaixo. Então, entre 6 fatorial e 54 fatorial, o número maior é 54. A gente corta o 54 e aí eu vou multiplicar o 60 por 59, por 58, 57, 56, 55... e dividir por 6 fatorial, tá? Lembra que a gente também fazia o raciocínio lá? São 6, então eu tenho 6 casinhas. Vou fazer 60, 59, 58, 57, 56, 55 e vou dividir pelo fatorial da quantidade de casinhas, nesse caso 6 fatorial, tá bom? Então, olha só o númerozão que vai dar. 36 bilhões, 45 milhões 979.200 dividido por 720, que é o 6 fatorial. Então, aqui 50.063.860 são os meus casos favoráveis, tá? Então, são meus casos favoráveis. Então, aqui existem, né, 50.063.860 modos distintos de sair o resultado. A probabilidade de acertos, então, será calculada como 1. Então, eu só tenho uma chance de acertar. Dividido por 50.063.860. Olha como é difícil, né? Tá? Então, olha, 0,00002%. Tá? Então, a gente sabe que isso não é fácil, tá? E é isso, gente. Obrigada, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que tiverem, se vocês acharem que é bom a gente trabalhar com mais exemplos, a Pro faz uma videoaula com mais exemplos para vocês. E é isso, muitas saudades, beijos e obrigada por ter acompanhado a minha aula.